Vocês já tiveram dúvidas na elaboração de uma carteira de investimento, pessoal? Já pararam para pensar quanto que eu tenho que ter em ações, quanto que eu tenho que ter em fundos imobiliários, quanto que eu preciso ter em investimentos no exterior, em renda fixa? Bom, hoje nós vamos fazer um bate-papo, onde eu vou mostrar para vocês como vocês vão montar uma carteira de investimento desde o início, principalmente analisando vários fatores da sua vida. Parece fácil você pegar e dividir o quanto que você vai investir em uma carteira de investimento. Só que depende de vários fatores e que podem afetar muito a sua vida financeira, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Vou te mostrar tudo isso agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger, criador do canal Victórios. Antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Muito importante para o meu desenvolvimento aqui e principalmente para vocês voltarem a ver meus vídeos e meus conteúdos, tá bom? É muito importante, vou estar ajudando vocês bastante na liberdade financeira de vocês e também na diversificação da carteira. Mas vamos lá para o vídeo, pessoal. Igual eu comentei com vocês, hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre como elaborar uma carteira de investimento, tá? Qual que é a melhor carteira de investimento para você? Qual que seria a carteira de investimento ideal para o seu perfil? Bom, vamos então iniciar. Muito bem, galera. Então, como fazer uma carteira de investimentos ideal para você, para o seu perfil, para a sua vida, né? Bom, antes da gente iniciar, de eu trazer uma carteira diversificada, explicar sobre a carteira, nós precisamos entender alguns fatores importantíssimos. E um deles, eu quero comentar, é sobre o seu perfil, que vai muito além de um perfil de investimento que as corretoras passam, tá? Então vamos começar pelo risco-retorno, galera. Risco-retorno, basicamente, é a porcentagem que você está disposto a ganhar versus o risco que você está disposto a perder, a ter, no caso. Então, no caso, galera, eu fiz esse gráfico para ilustrar para vocês como que funciona o risco-retorno de um investimento. Reparem, na parte vertical temos o retorno e na parte horizontal temos o risco. Vejam que quanto menor o retorno, menor é o risco. E isso é proporcional. Eu trouxe até alguns exemplos: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Quanto maior a porcentagem de ganho, maior vai ser o risco para os seus investimentos, tá bom? Então, esse é um aspecto que nós precisamos se atentar quando você vai fazer um investimento, pessoal. Beleza? Então, isso é primordial para quê? Para você definir o seu perfil de investimento, que eu até coloquei ali. Quanto mais você está disposto a ter de retorno e mais risco, você vai ter um perfil mais arrojado. E não existe aquela coisa, eu sou arrojado, eu sou intermediário. De certa forma, se você perguntar, né, quando perguntam para você, você vai falar um tipo de perfil. Mas existe sempre um meio termo, pessoal. Existe sempre um meio termo entre arrojado e intermediário. Existem níveis, tá? Então eu gosto de trabalhar com níveis. Se você diz que você é arrojado, não quer dizer que você está disposto a perder 60% do seu investimento. Talvez você estaria disposto a perder ali uns 40%, 45%. Isso entraria ainda no arrojado, tá? Quanto a 30%, já entra já para o intermediário, entre 30% e 20%, na minha visão, tá? Abaixo disso, já reduzindo ali questões de percas, ou seja, você investir em renda fixa, a gente já pode considerar um conservadorismo. Então existem níveis, né? Vamos supor assim, arrojado 1, arrojado 2, conservador 1, conservador 2, intermediário 1, 2, e é assim que a gente vai trabalhando. Não existe um padrão, né? Não existe 1, 2, 3, não. Existem variáveis e isso a gente vai reajustando dentro do perfil, dentro da carteira de investimento, elaborado de forma em conjunto com todas as outras variáveis que eu vou mostrar aqui. E agora comentando um pouco sobre a zona mais confortável para o investidor, vejam só. Essa zona que eu deixei circulado é a zona que todos os investidores buscam.
Então, se você conseguir uma alta rentabilidade com um risco baixo, é a melhor coisa que existe para o investidor. Perfeito? Como você consegue isso? Aproveitando momentos de mercado, aproveitando estratégias, fazendo uma estratégia bem elaborada. Marcação a mercado é um exemplo disso. Se você soube utilizar no momento certo, você carregando com a Selic caindo ou subindo, você vai ter um retorno muito positivo e seguro. Empresas perenes de elétrica, de água e saneamento, desse tipo de investimento, também pode trazer uma certa confortabilidade, tá bom? Então, isso é um ponto para a gente se atentar na hora de montar uma carteira de investimento. Bom, mas saindo do risco-retorno, galera, vamos agora entrar para a idade. O que eu quero dizer com a idade, galera? Conforme vai passando o tempo, você vai, de certa forma, chegando no momento da vida que você chega ali perto da média de mortalidade, que é a faixa onde é a média que o ser humano chega. Mas vai variar, tá? Ninguém sabe como que vai ser a evolução da medicina. Mas levando em consideração a situação atual que nós estamos, eu fiz aqui um quadrado com algumas variáveis, onde nós podemos ter uma noção do tipo de investimento que seria para cada idade. Ou seja, pessoal, uma pessoa que tem 20 anos, vejam que o risco para ela ter uma carteira é maior. Por quê? Ela tem mais tempo de poder recuperar. De 30 anos, percebam que o risco já cai um pouquinho. De 40, percebam que o risco cai mais ainda. E assim sucessivamente. É claro que isso vai depender de todas as outras variáveis, tá bom? Principalmente quanto a conhecimento. Se a gente pegar o Luiz Barsi, por exemplo, ele só tem ações. Então, isso vai depender muito do seu conhecimento ante ao mercado. Mas o ideal para quem não acompanha o mercado, está começando a ter uma noção, o ideal é você seguir esse padrão, tá? Essa padronização. É claro que você não vai deixar de alocar em renda variável, mas vai ser uma porcentagem menor. E uma sugestão que eu trago, principalmente do Serbassi, que é um cálculo muito interessante, apenas uma sugestão, tá bom? Até coloquei bem ratificado isso, porque isso não é um padrão, tá bom? Que é o quê? Nós pegamos 80 anos, diminuímos pela sua idade atual e o resultado que dá é a porcentagem que você vai destinar para renda variável. Pegando um exemplo, 80 anos menos uma pessoa que tem 28 anos, ficaria 52% para renda variável. Perfeito, galera? Então, essa é uma estratégia que você pode utilizar também, tá? Muito interessante. Mas, repetindo, é apenas uma sugestão, não é o padrão que todo mundo usa, tá? Aquilo que eu já falei. Mas, continuando, saindo da idade e entrando agora para os objetivos, esse é um tópico primordial que vai praticamente levar o teu planejamento na elaboração de uma carteira. Por quê, pessoal? Quanto aos objetivos, galera, tem algumas coisas que nós precisamos se atentar na hora de defini-los. Então, basicamente, nós precisamos, para chegar num objetivo, definir prazos que você quer que esse objetivo se concretize, valor total, quanto que você vai precisar ter para conquistar esse objetivo, prioridades, então definir qual que é o seu objetivo principal, quanto que você vai precisar juntar mensalmente e a sua estratégia que você vai fazer para conquistar esse objetivo. Então você precisa estar bem alinhado com todos esses tópicos, tá bom, galera? E por quê, pessoal? Basicamente, se você tem um foco em liberdade financeira, você vai bolar uma estratégia em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, na vida vai aparecer outros objetivos. Uma reserva de emergência, uma compra de um veículo, um apartamento, uma casa. Então, vai depender bastante da sua situação atual. Então, cabe a você montar algumas metas, estratégias e definir como que você vai elaborar a sua estratégia, sendo que você tem outros objetivos também. Então, vejam só, pegando como exemplo esse gráfico que eu fiz aqui. Então, eu peguei um exemplo da seguinte situação. Desde o início da sua vida, nós vamos colocar como objetivo uma reserva de emergência. Percebam que depois que você bater a meta da reserva de emergência, você vai parar de investir nela. Perfeito? Logo, você vai começar a elaborar um planejamento para começar a investir num veículo. E depois que chegar nesse veículo, você vai descapitalizar ou também parar de investir nele. Finalizando a estratégia do veículo, você vai começar a juntar um dinheiro para comprar
uma casa. Então você vai chegar na casa e vai manter. Perfeito. Só que nesses 3 objetivos que eu comentei com vocês, que estavam acontecendo durante a vida, reparem que existe um objetivo que ele estava caminhando no meio dos outros, que é a aposentadoria, né? Aposentadoria barra liberdade financeira. No momento que os outros objetivos eles eram concluídos, você estava juntando dinheiro para sua liberdade financeira. Então essa é uma estratégia muito bacana para você seguir também. Você não precisa escolher um e ir até o final. Você pode diversificar em vários objetivos. E baseando-se nisso, você consegue elaborar uma carteira de investimento diversificada para esses objetivos que você tem. Então, vamos supor que não seja o veículo que você queira ter conquistado, seja uma casa primeiro. Então, nós rebalancearíamos a sua carteira de investimento para esse objetivo. Se o seu poder aquisitivo também, caso for maior, nós podemos colocar todos os objetivos em caminho constante, ou seja, todos vão caminhar em conjunto. Então, por isso que eu falo, pessoal, cada pessoa tem que ter um planejamento financeiro, principalmente por conta dos seus objetivos. Então, cada pessoa tem uma carteira de investimento conforme a vida dela. Não adianta copiar a carteira de investimento de outra pessoa, porque basicamente investir ele não é só uma palavra, né? Ah, eu tenho que investir. Você investe para um fim. E qual que é esse fim, né? Você tem que se perguntar. Então, eu quero ter liberdade financeira. Beleza. E os outros objetivos, como você vai concretizar? Essa carteira está bem alinhada com os outros objetivos também? Então, esse é um aspecto importantíssimo que nós precisamos se atentar para não comprometer o futuro, tá bom? Bom, mas até trazendo como exemplo como você faz um cálculo de como definir o seu objetivo, eu trouxe uma ideia de que uma pessoa ela quer ter um valor de 233 mil reais. Então, para isso, ela teria que juntar num prazo de 15 anos, 800 reais por mês. Essa rentabilidade que eu coloquei, eu me baseei em 12%. Mas por que eu coloquei 7%? Porque eu deduzi que a nossa inflação vai ser em 5% ao ano. Roger, mas as médias estão pendendo a 4%, a 3% ao ano. A inflação, o IPCA, nunca vem da forma correta. Sempre tem uma margem. Então é legal você sempre ter uma noção de margem. Eu sempre gosto de trabalhar entre 4% e 5% de desconto para a inflação. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso, vamos trabalhar com uma rentabilidade de 7%. Baseando-se nisso, conseguimos chegar a 233 mil reais. E é assim que você vai elaborar o seu planejamento. Se você vê que esse valor ele não bateu sua meta, você vai ter que olhar as outras variáveis. Se você perceber que esse valor que você chegou no final não vai bater as suas expectativas, você vai ter que analisar as outras variáveis que você pode mexer. Então, por exemplo, vamos supor que esses 233 não bateram as suas expectativas. Logo, você vai precisar verificar o que você pode alterar nas outras variáveis. Você pode aumentar o prazo em anos? Vai depender. Se você não puder mexer no prazo, você vai poder mexer nos investimentos, nos investimentos mensais, no caso. Se você não consegue, você vai ter que mexer na rentabilidade. Você consegue ter uma rentabilidade maior? Então, esse é um ponto para a gente se atentar. Então, percebam que cada variável que você mexe vai afetar diretamente os seus investimentos. E fazendo isso, você depois consegue ter uma noção do quanto você precisa juntar por mês para chegar nesses objetivos, tá bom? Mas chegando ao fim dos perfis, pessoal, agora entramos num aspecto que é primordial para os nossos investimentos, que nada mais e nada menos que é a carteira de investimento, pessoal. Quais são as formas de diversificação da carteira de investimento? Como você vai elaborar uma carteira de investimento? Bom, igual eu comentei com vocês, pessoal, não existe um padrão para você utilizar. Existe uma base para você se basear, mas vai depender muito da sua situação atual, do que você quer para a sua vida, do seu perfil de investimento. Então, pessoal, como que nós vamos trabalhar? Eu trouxe um exemplo que eu gosto de utilizar, que eu gosto de me basear para trazer uma certa segurança. Só que percebam que existe uma alocação maior em renda variável. Então, vai depender muito do perfil que você tem para trabalhar isso. Então, se você tiver um perfil mais conservador, tem que colocar bem reduzido
talvez ali até 20% para renda variável. Desses 20%, 10% para FI, 10% para ações, reduzir a quantidade de investimentos em ações, dependendo do valor. Então, esse aspecto de carteira para você utilizar depende bastante. Nesse caso, pessoal, o que você precisa se atentar? Primeiramente, estratégia. Você quer rentabilidade ou dividendos? Rentabilidade, você quer para quê? Para aumentar, para alavancar os seus ganhos para se aposentar no futuro? Ou uma rentabilidade para comprar um apartamento? É isso que você tem que ver. Se for para se alavancar, renda variável. Se for para comprar um apartamento, talvez ali foque mais em renda fixa. Não sei, depende muito de você. Quanto ao perfil, se você for mais arrojado, como você vai elaborar essa carteira? Eu quero mais dividendos, mas eu sou arrojado. Então, vamos buscar empresas que pagam mais dividendos, mas que são mais arrojadas. Vai depender muito da sua escolha, tá bom? Dentre esse padrão que eu trouxe, eu deixo 30% para ações, 35% para renda fixa, 20% para FIs, 2,5% para ouro, 2,5% para Bitcoin e 10% para o exterior. No caso, em ações, eu gosto de mesclar, de dividir em dois. Isso dependendo de cada momento. Na minha carteira que eu publico aqui no canal, reparem que está focada mais para rentabilidade, mas é o que eu comentei com vocês. Nessa carteira, a minha ideia é, com o passar do tempo, migrar para dividendos, tá? Então, minha ideia é fazer isso brevemente, tá bom? Vocês vão perceber no acompanhamento aqui do canal. Mas no caso, pessoal, nas ações eu dividiria em duas partes. Ações mais focadas para dividendos e rentabilidade. Para FIs, pessoal, eu diversificaria dependendo do seu perfil. E eu foco mais em FIs de tijolo e de papel deixo uma porcentagem menor. Mas isso é eu, tá bom? Bitcoin e ouro eu acho muito importante nós termos, tá? Principalmente porque Bitcoin, de certa forma, é um ativo que fica fora do mercado, né, do eixo, e também é uma forma de se proteger do governo. O ouro é uma outra estratégia para você deixar ali como investimento, porque é uma coisa antiga e que se a gente pegar com o passar do tempo, a volatilidade é muito baixa e é uma forma de se proteger também. E no exterior eu deixo 10%, tá bom, pessoal? Mas igual eu disse para vocês, essa carteira é a base que eu utilizo, tá bom? Aí cabe a você definir como você vai estruturar. E alguns aspectos que você precisa se atentar, que eu até comentei aqui, para vocês se lembrarem, que é o quê? Primeira coisa, estratégica, eu comentei, rentabilidade e dividendos. O seu perfil, entre conservador, moderado ou arrojado. Quanto a conhecimento, eu acho que isso é primordial. Igual eu comentei com vocês no início, o Barça tem investimentos todos em ações. Mas por quê? Porque ele entende, ele sabe o que ele está fazendo. E ele sabe o quanto é arriscado, ele está bem alinhado quanto às suas estratégias, quanto ao seu perfil, quanto ao seu conhecimento e quanto aos seus objetivos. Ele entende o que ele está fazendo. E quanto, pessoal, aos objetivos? Se você tem uma casa para comprar, você não vai se expor tudo em ações. Se você for se expor, por que você vai se expor? Se pergunte. É seguro isso? Você sabe o que está fazendo? Então, isso está muito linkado às outras variáveis. Então, quando você for fazer uma carteira de investimento, você precisa se atentar a todos esses tópicos, pessoal. E eu trouxe até aqui um exemplo dessa minha carteira de forma diversificada em ativos. Então, reparem, pessoal, que todos os meus ativos, eles não passam ali de 4%, 4, 5%. Isso já com a carteira montada, né? Minha carteira no canal só tem ações e agora eu comecei a alocar em FIs. Mas no caso, galera, já juntando todos os ativos que eu mostrei para vocês, o único investimento que passa da média, né, que fica um pouco acima da média, são os investimentos em renda fixa. Mas eu gosto de trabalhar com eles por quê, pessoal? Para se proteger, para evitar volatilidade na carteira. Então é a renda fixa que vai manter a minha carteira em tendência de alta sem que eu sinta ali momentos de mercado, perfeito? Eu não vou deixar de ter uma rentabilidade. Vai existir momentos de queda na bolsa, você vai precisar estar preparado. Se você estiver só em renda variável, se você não tiver o perfil, não tiver preparado, você vai ver sua carteira de investimento tomar um prejuízo muito grande. Imagine se for anos e anos de queda. Para quem tem conhecimento, sabe que é uma ótima oportunidade para aumentar seus aportes focados em dividendos, em rentabilidade também. Mas para quem não está preparado, vai vender tudo, vai tomar um prejuízo, vai deixar de investir. Então é importantíssimo você ter o conhecimento
você está apto a definir todas aquelas variáveis que eu comentei com vocês, para vocês estarem prontos para definir a carteira de investimento de vocês. Bom, pessoal, igual eu comentei com vocês, é importantíssimo vocês terem em mente como vocês vão investir, como vocês vão trabalhar a sua carteira de investimento. Vocês não podem copiar. Então, primeira coisa que eu quero passar para vocês como lição: não copiem carteira de investimento de ninguém. Podem se basear, mas lembre-se, faça sempre um mapeamento da sua vida. Então, mapeie todas as situações e variáveis para ver se aquele ativo faz sentido ter na sua carteira, baseando-se na sua situação atual. Perfeito, pessoal. Nunca copiem nada, tá bom? Nunca copiem nada. Importantíssimo. Esteja sempre preparado para isso. Então, pessoal, sempre estejam atentos, tá bom? Investir não é fácil, pessoal. Você precisa ter uma noção, você precisa fazer um planejamento antes de começar a investir. Então, basicamente, quando você estiver aportando e perceber que você define um padrão, isso quer dizer que seus objetivos estão alinhados, isso quer dizer que você está começando a ter um conhecimento maior no assunto, isso quer dizer que está tudo ocorrendo bem. Então, esse é um bom sinal, acaba sendo um bom sinal. Bom, e vocês, pessoal? Como que vocês fazem a divisão da carteira de investimento de vocês? Vocês aportam mais em renda variável, renda fixa? Quantas ações vocês mantêm na carteira? Eu costumo deixar 8 ações como base para mim, 8 FIs, mas cada tipo de investimento, cada tipo de perfil tem um. E vocês? Como que vocês fazem essa alocação na carteira de vocês? Deixa um comentário abaixo, comenta aqui como que vocês fazem esse planejamento. Bom, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho, para o YouTube estar entregando esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Galera, serei muito grato a todos por isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui, pessoal.